Muito boa noite, seja bem-vindo ao Em Debate desta quinta-feira, 26 de março. As mulheres cabo-verdianas transformam o país e inspiram além fronteiras, mulheres com missões e posicionamentos que impactam. Nos últimos dias, a TCV vem tematizando reflexões no feminino em nome da igualdade, da paz social e de um desenvolvimento mais equilibrado do país. Esta semana, em homenagem ao Dia da Mulher Cabo-Verdiana, convidamos 3 figuras com agendas globais e reconhecidas internacionalmente. Vera Duarte, escritora premiada e uma das 100 mulheres mais influenciadoras da lusofonia de 2026, da Womanize Global Foundation. Vicenta Fernandes, figura reconhecida e uma das 100 mulheres mais influenciadoras dos PALOP, da mesma fundação, e Mónica Sofia, engenheira e Prémio Internacional Trébia pelo contributo no diálogo entre culturas. Muito boa noite, minhas senhoras. Boa noite. Sejam muito bem-vindas ao nosso programa dedicado às mulheres cabo-verdianas através das vossas vozes. Obrigada. Sejam bem-vindas. Eu vou começar por ti, Mónica, a mais jovem aqui do nosso painel, uma engenheira que desde muito jovem tem rompendo barreiras, né? De Santa Cruz. E eu começo pela tua profissão. Como é que decidiste, de que forma decidiste, descobriste a engenharia, tiveste inspiração, foi um ímpeto pessoal, como é que isto arranca em ti? Boa noite. Obrigada, Margarida. Na verdade, eu nunca quis ser engenheira. Desde pequenina, eu sempre quis ser ministra da Justiça. Mas eu queria, mais do que ser ministra da Justiça, ser útil. Então, eu comecei, desde pequenina, a perceber isso, que para ser útil, eu tinha que primeiro pensar o que era necessário fazer. Então, eu como não tenho herança, por assim dizer, a minha família é muito humilde, eu cresci em Charleville, em Santa Cruz. Eu sabia que o único caminho que eu tinha era a educação, estudar. Então eu agarrei-me forte nisso. Fui uma das melhores alunas do liceu Alfredo Costela na altura. Consegui uma bolsa de estudo para estudar no técnico, Instituto Técnico na Alameda. E como eu não tinha uma ideia clara do que ia ser o meu futuro, eu resolvi escolher a Engenharia Física e Tecnológica, porque nós na altura não tínhamos tantos engenheiros físicos e tecnológicos no técnico. E então eu escolhi essa área, estando no técnico, num curso que tinha somente senhores. Eu percebi a necessidade de aperfeiçoar mais a parte que eu tinha de querer fazer o que era útil, necessário, e em qualquer lugar que eu estivesse eu tinha que ser. E de se mostrar relevante lá onde exatamente. As mulheres não eram tão presentes, digamos assim, exatamente. Também. Vera Duarte é a primeira, vamos começar pela profissão, né? Antes das nossas profissões temos um longo percurso, mas comecemos pela profissão. É a primeira mulher magistrada de Cabo Verde, naturalmente começou a mover-se num espaço masculino. Quais eram as percepções que tinha de que estava no terreno masculino na altura que começou? Olha, obrigada, boa noite a todos, boa noite ao telespectador também. E eu fui o contrário dela. Eu sempre soube que queria ser advogada. Na altura, quando eu era miúda, não fazia distinção entre magistrada e advogada. Eu não sei porquê, mas acho que da minha casa sempre diziam que ela ia ser... Ela dá para advogado ou quê? Devia ser que eu gostava um bocadinho de discutir as coisas. Argumentar. Agora, argumentar, que eu até posso ser assim um bocadinho articulenta. Então, e eu lembro, desde a 4ª classe, quando perguntaram, eu disse que eu queria ser advogada. E quando eu cheguei ao 5º ano dos liceus, para ser advogada, tinha de ir fazer a linha E, que não havia aqui em Cabo Verde, em São Vicente, onde eu estava, no Liceu Gilianes, porque não havia candidatos. Fui para Portugal e acabei por realmente lá, fiz o curso de Direito e regressei. Eu regressei, portanto, em 74, sem ter o curso completo, como a maior parte,
E em 75, o então Ministro da Justiça, David Offer Almada, convidou-me para vir trabalhar aqui na praia. Eu vim trabalhar para o Gabinete de Estudos, Legislação e Documentação, mas já em 76. E isso é que é algo que foi realmente diferente. Fui nomeada substituta do Procurador da República. Nos PALOP, nos países africanos de língua oficial portuguesa, É o primeiro ainda caso. nenhuma mulher era magistrada. Então, fui nomeada substituta, depois fui completar o curso e em 1978, fui então nomeada magistrada do Ministério Público, porque antes, para se ir para a Judicial, tu tinhas de fazer antecâmara, que era o Ministério Público. Pronto, eu acho que para mim foi uma realização, porque efetivamente sempre quis ser e acabei por ser. Para mim foi extraordinário, porque não só porque nós estávamos num período muito revolucionário, de muitas inovações, de muita construção, e portanto o facto de eu chegar a um domínio onde antes as mulheres estavam Mas foi barradas... um espaço que conseguiu ocupar com alguma naturalidade ou percebeu? Não foi fácil. Quer dizer, primeiro eu devo dizer, e devo dizer sempre o meu reconhecimento, porque se do meu lado houve essa vontade, também foi muita ousadia do então Ministro da Justiça, o Dr. David Offer Almada, e do Primeiro-Ministro, Comandante Pedro Pires, que efetivamente eles quebraram, através da minha pessoa, uma barreira de séculos, porque durante todo o período nunca tinha havido. Então, não foi fácil, o caminho era sinuoso, mas fez-se e fez-se como também, e eu devo dizer isso, dos meus companheiros, meus pares homens, também era gente já com mente aberta, que receberam, todos não, mas que na maioria receberam com muito, digamos, com muita abertura o facto de aparecer uma mulher na área da magistratura. Eu reconheço-lhes isso. Não foram todos. E houve gente que tentou fazer algum bullying, mas efetivamente, digamos que o objetivo, a ambição era maior do que qualquer dos precalços que apareceram no caminho. Muito bem. Vicenta Fernandes está sempre na linha da frente, na defesa da causa feminina, muito atuante desde o tempo da OMCV. Portanto, começa a sua militância feminina também numa perspectiva política e cidadã. Como é que começa essa batalha? O que é que a motiva? O que é que a leva para esse campo? Boa noite, Margarida. Boa noite, colegas de painel. Boa noite, telespectadores. Primeiro, para agradecer esse convite, mês de março, mês da mulher, amanhã, 27 de março. Então, um abraço muito forte a todas as mulheres cabo-verdianas aqui e na diáspora. Para começar, eu cresci numa família bastante humilde também. O meu pai era um feminista e a minha mãe também pertencia a algum movimento, o movimento Ação Católica, da Igreja Católica. Então, eu cresci numa família onde que a solidariedade, a partilha, a boa vizinhança fazia parte, né? Então, com isso, cresci e eu posso dizer que a minha militância, desde criança, acompanhava minha mãe, que também era, para além do movimento Ação Católica, ela também pertencia à OMCV, e eu acompanhava ainda criança. E aí eu senti muito motivada para fazer esse trabalho. O que mais eu gosto de fazer é o... Acha que as mulheres precisavam de mais esta força que é a Vicenta? Na altura ainda não tinha consciência. Só eu gostava de partilhar, eu gostava de ser solidária com outras pessoas e a partir daí, então, o gosto veio para todo o trabalho que eu venho fazendo até este momento. Muito bem. Mónica Sofia teve uma carreira internacional ligada ao empoderamento feminino, com marcas para mulheres e sempre conectou o seu trabalho também com a Fundação Nadesh. Eu nunca pronuncio bem este nome. Explica-nos como é que faz esse trabalho, porque eu percebo que é um trabalho que tem como alvo as famílias, as mulheres, né? O seu trabalho de carreira internacional, mas que também beneficia comunidades em Cabo Verde. Eu, depois de estudar no técnico,
eu fui para a República Checa. Passei mais de 12 anos em Praga, República Checa. Fundei a Nadia Cabo Verde por quê? Porque, estando num país como a Praga, eu percebi a necessidade de ter mais a participação das mulheres na sociedade. Por quê? Porque quando a mulher cresce, a família cresce, a comunidade cresce e a nação também cresce. Na República Checa temos associações de mulheres, mulheres poderosas, mulheres empoderadas, mas mulheres a sério. Não mulheres que se preocupam com o discurso, ou não são mulheres que se preocupam com a presença, mas sim com a influência. E eu aprendi com elas. Aprendi que o lugar da mulher não é onde ela quer, mas é onde ela se prepara para estar. Então a Nadia Cabo Verde é isso. A Nadia ou a Esperança Cabo Verde é preparar as mulheres, as crianças, para serem melhores. Melhores de quem? Da Mónica, melhores que a Mónica, por exemplo. A Mónica Uma Sofia. infância melhor. Exatamente, que a porque eu não tive isso, apesar de que eu não aprendi a educação do género na escola, não. Eu aprendi em casa. Eu cresci com o meu avô, que desde pequenina ensinou-me que ele costumava dizer, eu abro aspas para dizer em crioulo, Mónica, a boia cai esse colega. Que a engane na pajeta para uma pericana que é doce. Eu não percebia isso, mas quando eu cresci, eu percebi com isso, com aquela ideia de que eu posso, de que eu não tenho medo. Eu liderei senhores, eu liderei líderes na República Checa durante vários anos, porque eu percebi desde sempre o meu lugar. Então a Nadia Cabo Verde é isso, é a esperança de que um dia nós podemos ter melhores mulheres, melhores senhoras melhores do que a Mónica ou do que as pessoas com quem eu cresci em Santa Cruz. A Nadia Cabo Verde hoje, o que é que nós fazemos todos os dias é basicamente colocar toda essa ideia, todo esse sonho que eu tinha e que continuo tendo na prática. Em Santa Cruz, não só em Cabo Verde, temos vários projetos, temos uma média de 70 crianças diários na Fundação, ajudamos mulheres em todos os setores. Amanhã temos um evento enorme, celebração do Dia de Mulheres Cabo-Verdianas, onde vamos partilhar histórias, momentos, encontros, ideias, propostas. Vamos entusiasmar as pessoas. Entusiasmar, exatamente. Que é o que nós tentamos fazer sempre no meu trabalho, no dia a dia, e onde estou, eu tento transmitir isso. Muito bem. Vera Duarte não saiu, mas pronto, conecta, digamos assim, o direito com a literatura. É uma grande escritora cabo-verdiana, com vários prémios internacionais. E eu penso que tudo isso tem, tanto as letras como o direito, tem um pano de fundo da liberdade. Portanto, sempre foi uma mulher livre. Como é que viveu a sua liberdade e como é que transmite isso para as outras mulheres? Eu acho que eu, desde pequena, fui muito... chamou-me sempre muita atenção a situação das mulheres. Desde pequena, não sei porquê, porque nós éramos uma casa de 9 irmãos, mas a mim particularmente me chamou a atenção, mas chamou muita atenção a questão de que os homens batiam nas mulheres também. E isto sempre, houve sempre em mim qualquer coisa que falou a dizer não. Isso não pode. Isso não pode. E então, até porque acho que é isso que está muito também na base da minha vontade de fazer o curso de Direito. Porque, na verdade, tu conhecendo os direitos, trabalhando com os direitos, tu consegues melhor defender os direitos do ser humano e, nomeadamente, também os direitos da mulher. A situação, vocês podem imaginar, e sabem, 50 anos atrás, 60 anos atrás, como é que era? Era de verdadeira submissão da mulher. Então, eu acho que foi a partir daí que começou a criar em mim também essa vontade de poder fazer qualquer coisa para ajudar as mulheres a não estarem naquela situação. Até porque, na verdade, eu também eu criei numa família boa e o meu pai era um homem que achava, dava tudo, éramos 6 meninas e 3 rapazes, mas para ele tudo era igual. Contrariamente a muitos dos pais daquela época, ele era um homem da cultura, ele era um comerciante, né, bem-sucedido, mas tocava piano, tocava guitarra, fazia muitos eventos culturais em nossa casa e ele achava que as meninas e os rapazes todos podiam ascender. E eu era considerada um bocadinho a filha querida do pai, digamos,
porque ele achava que eu podia ser o que eu quisesse. Ele sempre achou que eu podia ser o que eu quisesse. E eu acho que, com esse apoio, também lancei-me sempre um bocado, fui sempre um bocado ousada, eu diria. Sim. E também, eu, para mim, desde sempre e para sempre, eu acho que a única forma da pessoa ser efetivamente livre é a pessoa se instruir, educar, estudar, ler, escrever. Então, como sempre fui, digamos, lutei pela liberdade, vamos lá, do ser humano, então foi nessa linha que, efetivamente, em todos os processos e os projetos em que eu me envolvi, houve sempre essa vertente. A bandeira da liberdade. A bandeira da liberdade, essa vertente que eu acho fundamental em qualquer ser humano, seja homem, seja mulher, mas que, na verdade, nas épocas passadas, foi sempre mais necessária às mulheres. Exatamente. A Vera deu-nos o repto da violência baseada no género e a Vicenta Fernandes depois veio presidir há 11 anos, né? 10 anos. 10 anos, a Associação Cabo-Verdiana de Luta contra a Violência Baseada no Género, também, certamente, que foi empurrada, tendo em conta este grande problema que ainda nós temos na sociedade. São desafios enormes, sobretudo o combate à violência com base no género. Quero citar aí uma frase de um antropólogo que diz que a violência com base no género é uma das piores formas da violação dos direitos humanos, porque é uma violência que acontece muitas vezes dentro da sua própria casa e você não tem onde esconder e onde se livrar dessa violência. Nós, enquanto associação, temos vindo a fazer o nosso máximo, porque estamos no terreno, estamos a compreender, a entender a situação da violência com base no género. Temos ainda algumas situações, porque é muito lamentável trabalhar com vítimas que estão com medo, vítimas que estão com ansiedade, vítimas que não vejam uma porta de saída para a sua solução, por causa da morosidade da justiça e também das outras situações que divergem no contexto que nós vivemos, não é? A violência com base no género é uma questão nacional que precisa todos os atores, desde os políticos, os governantes. E é uma questão também que atravessa a nossa diáspora. E claro, podemos... Tem essa base cultural muito forte. Exatamente, essa base cultural, e as pessoas levam essa base cultural para onde vão. Então é um trabalho que nós temos que fazer em parceria com as instituições, em parceria com o governo, com as organizações da sociedade civil, mas também, sobretudo, informar, educar, sensibilizar as pessoas para a questão da violência com base no género. O nosso trabalho tem sido feito isso. Trabalhamos na formação, na empoderar outras pessoas, mulheres, sobretudo, para dar suporte a outras vítimas, que é muito mais fácil nas comunidades. É mais ou menos isso o trabalho que nós vimos a fazer. Depois vamos esmiuçar um pouco também aquilo que são as camadas da vossa missão. Mónica Sofia é a nossa... vai rompendo barreiras e neste momento é dona de uma imobiliária, mais uma vez está a liderar um negócio, digamos assim, masculino e com os desafios próprios que nós temos em Cabo Verde. Como é que, como mulher, vai combatendo em mais esta frente neste empreendimento? E, Margarida, eu comecei no ramo de real estate, de imobiliária, já na República Checa, desde 2020, concretamente. E eu sempre percebi, engenharia civil, física, tecnológica, nós temos muito poucas mulheres neste setor, apesar de que somos as melhores, porque somos mais disciplinadas, somos mais organizadas e não querendo ser feminista, porque eu não tenho motivos de queixa, aliás, porque para mim no meu trabalho não existe género já agora, para ser claro. Nós temos aí tantos senhores como temos senhoras, para mim somos iguais. Porque somos iguais e nós temos que trabalhar mais em ter igualdade em oportunidade.
mas em termos de competências somos iguais. E eu na República Checa, na verdade, percebia menos essa distância ou esta discriminação entre uma mulher engenheira ou é um homem engenheiro do que aqui em Cabo Verde. Se calhar porque na República Checa as pessoas estão mais habituadas em ver a mulher liderar, ocupar espaços na liderança, exatamente. E eu não senti isso na República Checa, apesar de que na República Checa eu liderava projetos maiores, estamos a falar de bilhões de coroas checas, que aqui em Cabo Verde ainda não estamos nestes patamares, apesar de que a do Argamals da Diáspora é um projeto enorme e que tem agora muito apoio, muito engajamento da diáspora, graças a Deus, mas temos muito ainda para fazer e para caminhar. E o que eu acredito é que nós precisamos de mais bons exemplos. Eu, mais do que empoderar com educação, com capacitar, com discursos, com palestras, eu acredito que funciona muito mais com exemplos. Precisamos de mulheres que já ultrapassaram isso, mulheres que estão na luta, que estão a enfrentar todos os dias e mostrar às pessoas, mostrar aos jovens cabo-verdianos que é possível. Eu acho que é isso que as pessoas precisam. E, obviamente que temos dificuldades. Eu enfrento dificuldades todos os didias, senhores. Eu levanto-me às 6 da manhã, começo a trabalhar às 7h10 e regresso a casa às 9h20 e mesmo assim vou dormir às 11 e outro dia. Sou muito disciplinada. É uma luta enorme. Porque aqui em Cabo Verde as pessoas não estão habituadas a lidar com o banco, é com o financiamento, é com os clientes, é com a Câmara Municipal, é com licenças, é muita coisa para fazer nesse setor. Mas é possível. Nós temos, por exemplo, um fiscal, a fiscal residente é uma mulher que também é engenheira Mónica e também temos a responsável de obra que também é engenheira, mas eu vejo a determinação delas e é incrível. Porque nós podemos, sim. Muito bem. Se essa é a decisão que nós queremos seguir, se queremos seguir nesse caminho, é possível, sim. Exatamente. Exemplo também tem um impacto interessante. E é sempre importante, quando falamos destas questões, eu gosto muito de voltar ao passado. Percebermos o caminho que nós já fizemos, porque às vezes também esquecemos um pouco disso e eu acho que a Vera Duarte é a pessoa indicada para nos dar um pequeno olhar sobre o percurso de emancipação da mulher cabo-verdiana. Foi a primeira fluido, com problemas, aconteceu... Há de tudo. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: a nossa origem vem de uma sociedade escravocrata que permitia e se baseava na violência e, sobretudo, na violência do homem em relação à mulher. Muitas vezes do senhor em relação às escravas. E já agora permite-me fazer só um pequeno intervalo para dizer para dizer-vos isso, vocês sabem, mas só para, digamos, comemorarmos isso. Ontem as Nações Unidas, a ONU, declarou a escravatura como o maior crime da humanidade. Exatamente. Eu acho que isto é um salto e é um reconhecimento extraordinário, porque efetivamente a escravatura foi o maior crime da humanidade. Os jovens não sabem, porque já não se fala disso, mas há quem tenha reminiscências e nós estudamos, nós vimos os processos. Então eu estava a dizer, nós vimos de uma sociedade escravocrata, com toda a sua componente também de violência. Então foi necessário começarmos a ter uma outra narrativa, a desconstruirmos o discurso da superioridade do homem, do patriarcalismo, do machismo, embora que a gente sabe, vai desconstruindo um e vão aparecendo outros. Porque agora enfrentamos essa misoginia também, que é qualquer coisa que, meu Deus, espantosa. A gente pensa, é terrível. Nós pensaríamos que nesta altura já teríamos dado passos mais gigantes do que já demos, porque demos muitos passos de gigante, porque nós passamos de uma altura em que as mulheres eram inferiores, a lei passou a reconhecer-lhes a igualdade e depois começou todo este processo de construção de uma igualdade que seja efetivamente na prática. Nós trabalhamos nessa construção, os mais jovens, mesmo aqui em Cabo Verde, já não sentem tanto
o peso. Aliás, até aqui em Cabo Verde as pessoas já começam a dizer é preciso trabalhar para que os homens tenham agora uma melhor situação. Enfim, é só en passant que eu digo isso, mas efetivamente foi um processo que teve muitos momentos dolorosos. Foi um processo que teve muitos momentos dolorosos e que, a passos seguros, numa caminhada ascendente, efetivamente, temos conseguido grandes conquistas. Não podemos esquecer que nós tomamos a independência na base do pensamento de Amílcar Cabral, que foi um homem que, contrariamente aos homens do seu tempo, teve uma visão futurista em relação ao papel da mulher, à dignidade da mulher, à participação da mulher. Não só teve, como procurou também espalhar e incutir aos combatentes da liberdade da pátria. No início houve muita resistência, mas isto foi fazendo o seu caminho e, efetivamente, já demos passos assinaláveis. Claro, nunca estaremos satisfeitos. Nós temos o último grande passo foi a Lei da Paridade, que efetivamente trouxe qualquer coisa que é muito importante, porque, como nós ouvimos todos na rádio, com certeza, a advogada Sofia a dizer, se fôssemos só pelo caminhar normal, acho que íamos passar, não sei, 100 anos para chegar a um determinado estágio. Com a Lei da Paridade conseguimos urgentar em muitos anos, até porque neste momento parece que na nossa Assembleia já temos uma percentagem, parece não, já temos muito mais significativa de mulheres deputadas, né? E aplicando-se cada vez mais a Lei da Paridade, vamos ter cada vez mais chegar a esse ambicionado ou 40-60 ou eventualmente 50-50% de homens e mulheres, porque a nossa população é 50% de homens e de mulheres, portanto esse será o objetivo com certeza que iremos, não é? Todos prosseguir. Exatamente, vamos continuar a falar de VBG com Vicenta Fernandes, mas também, eventualmente, caso queira acrescentar alguma coisa sobre o percurso da emancipação feminina em Cabo Verde, também está à vontade. Com certeza. Sim, as duas questões. Fica o complemento a essa questão e também como é que a vossa associação auxilia na implementação da lei da VBG. Para complementar o que a doutora Vera acabou de dizer, e também uma referência sua, é o seguinte, muitas vezes nós esquecemos do passado, todas as atividades que foram feitas desde a independência até o momento, não é? Cabo Verde cresceu bastante na questão da igualdade de género, na saúde sexual e reprodutiva, no combate ao analfabetismo, não é? Feminino, não é? Eu também estive nessa linha de frente, no combate à alfabetização, a questão da saúde sexual e reprodutiva, o planeamento familiar, as atividades geradoras de rendimento, agora é o empreendedorismo, não é? Mas esse trabalho foi tudo um trabalho paulatino que hoje Cabo Verde está nesse patamar graças ao empenho, ao esforço, e também queria aqui aproveitar para homenagear ao MCV, uma organização que desde a primeira hora, desde 81 que foi criada, que vai completar agora 45 anos, esteve na linha de frente na questão de saúde sexual e reprodutiva, no combate ao analfabetismo, mas também tudo que tem a ver com a saúde sexual e reprodutiva. Esse foi um ganho reconhecido para Cabo Verde, mas também a nível internacional o país é reconhecido por esses ganhos e graças a essa organização de sociedade civil que tem o privilégio de fazer parte dessa organização. Há desafios, claro que há, por exemplo, a questão da violência com base no género, ainda é um grande problema que nós temos, podemos falar da violência, não só violência com base no género, mas todo tipo de violência que nos afetam, não é? Sim. Porque e também agora temos novas formas, novas violências, né, com o digital. Exatamente, o digital, a violência digital, que é muito mais grave, violência na política, não é? Sim. Violência na política. Violência institucional existe. Existem vários tipos de violência, sobretudo que a mulher é mais sofredora. Como eu disse, há desafios. Há desafios e nós temos que estar na linha de frente, sobretudo enquanto mulheres, para dar suporte e para fazer também a nossa voz ser ouvida
a nível das instituições que têm responsabilidade também nessa matéria. Em relação à associação, como eu disse, nós somos uma organização especialista, sobretudo na questão do combate à violência com base no género. Mas não é fácil uma organização da sociedade civil e sem recursos trabalhar essa temática. Mas nós estamos no terreno. O primeiro, é parte. Exatamente. Auxilia. Auxilia, exatamente. O primeiro é ter amor naquilo que você faz, não é? Que é ser solidário, não é? Que é entender a situação da violência, mas também procurar resposta rápida para ajudar essa vítima. E nós sabemos a consequência que tem uma pessoa que sofre de violência, que muitas vezes não denuncia e fica com a situação cala por questão de medo e fica a sofrer. Isso é mais difícil porque não sabemos onde é que está. Mas quando uma vítima procura associação e nós sabemos, nós damos todo o suporte e temos pessoas que colaboram, normalmente as autoridades colaboram conosco, mas se me quando acionam os parceiros, exatamente, há resposta, mas é preciso acionar, não é? É preciso também as mulheres saiam do lugar de conforto. Digo as mulheres porque normalmente as vítimas são maioria mulheres do que homens, mas também há homens que sofrem da violência também que precisa ser denunciada, porque muitas vezes as pessoas existe uma lei de VBG, mas é para a mulher. É falso que lei é para todos, não é? E os homens têm que também criar essa coragem para denunciar ou para buscar apoio enquanto sofrem dessa violência. Mas muitas vezes as pessoas confundem que a violência, que a lei é feita para a mulher, não é nada disso, mas é um trabalho... A mulher é a maior vítima. E a mulher é a maior vítima e podemos recorrer aos dados, com certeza, que achamos dados com muito elevado de mulheres que procuram o apoio a essa situação. E nós sabemos que quando uma mulher sofre, não só mulher, qualquer pessoa que sofre de uma violência ou que sofre de uma trauma, pode criar N situações de complicação na saúde. Não podem trabalhar, autoestima em baixo, não podem produzir, não têm autoestima para fazer outras coisas, não é? A Mónica disse bem, nós podemos fazer coisas que também os homens fazem. É isso que nós queremos que as nossas mulheres, as nossas meninas pensem que nós podemos e podemos fazer diferente e que tenhamos uma sociedade com mais igualdade e com mais respeito. Sim, aliás, acho que tudo o que a gente faz é, no fundo, para mostrar os homens e as mulheres podem fazer praticamente as mesmas coisas. Sim. Só que antes as mulheres não tinham acesso. E o que está-se a fazer é cada vez mais a mulher ter acesso e podermos, homens e mulheres, efetivamente, viver lado a lado e cada um viver a sua Mónica vocação. falava há pouco sobre impactar pelo exemplo, né? E nós em Cabo Verde, por exemplo, vê-se em outros lugares, quando uma comunidade tem um determinado problema, há uma preocupação pedagógica de se educar as crianças no sentido de desconstruir aqueles problemas, né? Portanto, mais do que fazer palestras ou falar, há uma prática educativa no sentido de enfrentar aquele problema concreto. A minha pergunta é, se nós temos uma educação para a igualdade em Cabo Verde, se percebe isso, as nossas crianças, tendo em conta o contexto ainda desafiante que nós temos em termos de políticas públicas, há uma preocupação de se ter também uma educação mais prática, mais adaptada para os problemas que nós temos? Percebe isso ou acha que ainda estamos a tratar de forma enviesada esta questão? Eu acredito que temos muito para fazer. Primeiro, porque eu acho que a educação para a igualdade deve começar em casa e não na escola. Eu disse no início, eu aprendi em casa com o meu avô. Desde pequenininha, eu sabia o meu lugar. E eu cresci com isso. A mim, ninguém vai me ensinar ou mostrar o meu lugar, porque eu conheço perfeitamente. Porque estive em casa. Mas, por incrível que pareça, na escola eu não tive essa disciplina. E, na altura, nem sequer ninguém falava de igualdade de género. Estou a falar no secundário, quando eu fiz o liceu e mesmo na universidade. Portanto, há sim uma necessidade
enorme de começar desde o seio da família, em casa. As pessoas têm que começar, as crianças precisam perceber isso. E percebem como? Com o exemplo, com a forma como os pais se relacionam entre eles em casa, toda a família. Porque a criança cresce com isso. Eu sou o exemplo disso. Eu não cresci com os meus pais, eu cresci com o meu avô, mas o meu avô nunca me mostrou essa diferença. Nunca me deixou perceber que eu era inferior aos meus irmãos ou aos meus primos. Então, isso ajudou-me imenso. Ajudou-me e ajuda-me até hoje. Portanto, eu acredito que sim, que mais do que fazer palestras e discursos na televisão, e precisamos de exemplos concretos. Mas às vezes as famílias também não têm instrumentos para isso. Quando não se tem isso em casa, as escolas eventualmente deveriam orientar-se para uma educação para a igualdade. As escolas, sim, podem orientar-se, mas de que adianta se a escola faz um papel e em casa fazem outro papel? Portanto, isso eu acredito que deve ser um trabalho em conjunto, equilibrado. Não podemos esquecer, sim, o papel dos professores, por isso é que nós temos a Drogina aí na Fundação, que é para tentar equilibrar aquilo que passa em casa com a criança e depois o que passa na escola. Mas eu não digo que falta instrumento, sabe? Eu digo que falta a consciência e a experiência de perceber que uma criança precisa crescer com essa educação. Sim. Porque isso influencia toda a fase da vida dele, a adolescência, a forma como ele relaciona com os amigos, com a sociedade, como ele vê o futuro. E, para mim, isso é o que falta. Eu estive agora a escutar com atenção e que também com muito orgulho e respeito às senhoras que falaram aqui dos ganhos que tivemos todos esses anos, desde a independência. Não posso falar muito disso porque eu nasci em 91, mas eu posso falar do que é a partir de hoje. E o que faz falta é, como eu costumo dizer sempre, nós temos mulheres na política, mas não temos política para as mulheres. E nós sentimos isso, porque são muito poucas as mulheres que estão na política que fazem mais política para as mulheres. Eu, pelo menos, sinto isso. Eu na República Checa, tinha mais mulheres com quem eu podia conversar em checo, que não são cabo-verdianas, do que as que eu tenho aqui na República Checa. Eu não tenho senhoras com quem conversar para servir de orientação e de exemplo, de passar essa história que nós, os jovens, precisamos. Portanto, isso é o que faz falta. Por exemplo, eu não conhecia antes a senhora Vicenta, antes da Margarida enviar-me as informações. Por exemplo, eu já conhecia a senhora Vera, porque eu sempre quis ser ministra, quando eu era pequenina, mas, obviamente, eu fui pesquisar. Então, faz falta isso para nós, jovens, perceber... Por isso é que eu juntei diferentes gerações. Nessa sequência, eu gostaria de dizer o seguinte, Margarida. É verdade que o que nós gostaríamos era que começasse em casa. Eu comecei em casa. Os meus filhos começaram em casa. Eventualmente, começamos em casa. Mas nós temos de ter a consciência clara que em muitas casas não há essa ideia. Ainda está-se num processo de conscientização de muitas mães, muitas mulheres. E as mães é que educam os filhos. Nós temos ainda muitas mulheres que podíamos dizer que são machistas, não é? Muitas mulheres que entendem que, efetivamente, é como o rapaz é que vai para fora fazer conquistas, ou brincar, ou jogar a bola, a menininha fica em casa a lavar os pratos, a lavar não sei o quê. Nós temos muito disso. Por isso é que tem que haver um complemento entre a família, e efetivamente o exemplo é fundamental na família, e a escola. A escola tem que ter um papel também nesse domínio, porque a educação é mesmo isso, é formar integralmente. Eu devo dizer, e já agora que estamos a falar deste aspecto, que eu sempre defendi a introdução, aliás esteve, mas parece que agora já não está, tanto da educação para a cidadania no currículo escolar. Porquê? Porque eu penso que é através dessa matéria também que nós conseguimos trazer todos esses elementos
que vão permitindo até aquela criança que em casa eventualmente ainda não viu, nem por exemplo, nem nos exemplos, nem nas práticas, efetivamente a forma de como seguir esse processo de igualdade de géneros, de igualdade de sexo e coisa, é também nessa disciplina a escola, desde cedo também, começa a educar o jovem, o aluno, o jovem estudante, nesse sentido. O sentido da liberdade, da igualdade, da dignidade. Portanto, eu acho que são complementares. Começa em casa, sim, mas a escola tem um papel. Eu queria só lembrar que também nós temos uma sociedade patriarcal, não é? E muitas vezes a situação da violência vem dessa formatação que nós temos do homem, quem pode, o chefe da casa, o chefe da família. Então, essa cultura é uma cultura machista. Você também pode ser a minha filha, não é? A idade que tem. Já cresceu num ambiente que houve toda uma preparação, desde 75, os anos 80, não é? Esse trabalho feito, que por isso que nós estamos a dizer que houve uma evolução muito positiva, mas ainda precisamos de trabalhar mais. Vocês, jovens, que devem também ter essa visão de trabalhar com a juventude, sobretudo no empoderamento da juventude, na transformação, no poder fazer. A mulher pode estar onde ela quiser. É tudo isso também que agora nós esperamos da nossa juventude, como a Sofia, para fazer esse trabalho impactante também, juntamente com a juventude. O importante é as gerações se juntarem, porque muitas vezes, sem referências, perde-se às vezes energia até em sabendo o que é que já foi feito, pode-se fazer outra coisa e depois há uma corrida de estafetas que avança. Bom, nós vamos aqui cruzando também, de acordo com as experiências de cada uma aqui. Eu tenho esta tarefa de entrar nas vossas áreas. A Vera Duarte é autora de Grandes Mulheres, né, na literatura cabo-verdiana, e basicamente que mulheres é que nos deu mulheres fortes, mulheres livres, mulheres ousadas, mulheres sonhadoras? É nessa linha, As minhas, eu devo confessar que eu não procuro propositadamente escrever livros com o protagonismo das mulheres. Mas na minha escrita sai o protagonismo das mulheres. Portanto, por isso eu digo, é qualquer coisa que está cá dentro. A maior parte dos protagonistas dos meus romances são mulheres, né? E normalmente na construção dessa figura procuro trazer muitas vezes, sem fazer num estereotipo, né? Não pode ser um estereotipo. Eu sempre inspiro-me em alguém e tudo, trazer mulheres cuja digamos, vida é no sentido positivo. São mulheres que procuram melhorar a si próprias, melhorar o mundo que as cerca, mulheres que procuram efetivamente combater todas essas situações que nós vemos que as mulheres ainda sofrem, o feminicídio, a violação, o abuso sexual, o abuso laboral. Quer dizer, são mulheres que, efetivamente, se constroem, digamos, no sentido positivo. Um pouco daquilo eu tenho, como tu sabes, né? Como sabem, também vem muito de uma base de direitos humanos, normalmente também direitos humanos da mulher, e, portanto, com certeza que isto influencia muito nessas mulheres que aparecem nas minhas obras, nem sequer é só nos romances. A própria poesia tem influência também desse tipo de mulheres, a própria os outros géneros, a crónica e esses géneros onde eu escrevo. Tem essa preocupação, não. É genuíno. É a inspiração, vê-me assim, dessa mulher que efetivamente procura trabalhar por um mundo melhor, querendo ser uma mulher alegre, feliz, trabalhadeira, quer dizer, com todas as características da mulher cabo-verdiana, mas que também uma mulher que quer realizar os seus sonhos. Tem sonhos e quer realizar os seus sonhos
e trabalha para realizar os seus sonhos. Enfrenta os obstáculos Enfrenta também. os obstáculos, como eu costumo dizer, abre o peito às balas e vai efetivamente para fazer aquilo que entende que, como ser humano, ela quer e tem o direito de. Exato. Vicente, eu percebo que nós em Cabo Verde, apesar de termos dificuldades, problemas, mas temos boas referências também. As nossas mulheres são imparáveis. Agora um testemunho muito... Nossas mulheres são incríveis. A prova é que estamos aqui, não é? 4 mulheres que acho que ainda tem mais a nível de Cabo Verde esse ano. Temos mulheres não só em Cabo Verde, mas também na diáspora. Temos mulheres bastante brilhantes, bastante incríveis, que são mulheres que nós precisamos aqui para inspirar outras mulheres, para inspirar a juventude. É um trabalho que nós temos que fazer. Acabei de falar mesmo com a doutora Vera, nos anos 80 já produzíamos uma revista, a revista Mulher, e agora não temos uma revista feminina. E essa também faz com que divulgamos o trabalho que a mulher faz, para além da televisão também que tem esse papel, mas uma revista que aborda a questão feminista, a mulher, não é? Os cargos de decisão, tanto em Cabo Verde como fora de Cabo Verde, é muito importante. Muitas uma vezes revista também que problematiza todas essas questões. Exatamente. Exatamente. Exatamente, porque também é uma forma de valorizar todo o trabalho feminino que vem sendo feito a nível do país e fora do país, desde das mulheres combatentes da liberdade da pátria, passando pelas ministras, deputadas. Temos referência de mulheres valentes em Cabo Verde. Em todas as áreas, não é? Em todas as áreas. E é importante que se possa divulgar, que chegue a todos, não é? Que chegue a todos, que efetivamente... Porque aí está, o exemplo é fundamental. Em todas as áreas, e até em algumas áreas que são predominantemente são mais para homens. Exatamente. Até no caso da engenharia, neste momento nós temos uma bastonária mulher. Mulher, exatamente. E isto é relevante porque a própria profissão, que historicamente era mais masculina, tem hoje agora uma bastonária que é uma mulher. Isto é importante. E isto serve de exemplo para as outras. O exemplo é isso, é tu folheares a revista e vais dizer, ela fez isso, então eu também posso fazer. Claro. Isso é fundamental. Ou então posso entrar em contato com ela para me inspirar. Dizer eu ainda não falei com a Mónica sobre a sua percepção sobre a questão da violência, a justiça, a paridade, globalmente, né? Se ainda se choca com esta questão em relação às mulheres em Cabo Verde e se entende que há uma resposta ou às vezes nem sempre. Agora, isso é um olhar diferente, por exemplo, da Vicenta, que está por dentro. Se da sua percepção de fora, vê que as mulheres são atendidas naquilo que são as suas necessidades de justiça e quando precisam dela. Em Cabo Verde ou no geral? Porque em Cabo Verde, sim. Eu acredito que houve melhorias, sim. Houve melhorias porque antigamente as mulheres, a maioria, tinham até problema de queixarem-se ou falarem sobre o assunto. O que agora não. Agora, por exemplo, as mulheres se manifestam mais nas redes sociais, também com amigas e com familiares. Eu acredito que sim, que há uma consciência diferente do que antes. Porque havia antes, exatamente. E eu noto isso no comportamento das mulheres todos os dias. As mulheres agora conhecem mais o direito delas também e vejo que a sociedade em si agora também comporta-se diferente. Porque eu vejo, em relação à República Checa, temos muito ainda para fazer. Um caminho grande. Mas em relação a Mali, a Guiné-Conakry, a Senegal, a Guiné Equatorial, porque eu já estive também nesses países, estamos muito avançados. Há sempre um trabalho para frente enorme. Eu acredito que também o facto de que temos uma mulher ministra da Justiça também, que temos de admitir que durante esses últimos anos fez um trabalho excelente, está a fazer um trabalho notável. A gente reconhecemos, a Margarida não perguntou-me,
mas eu também tenho mulheres de referência. São Sim. todas as mulheres que aqui estão sentadas, mas algumas que também aqui não estão na área de finanças, também, Sim, engenharia, pode justiça. nomeá-las também. Eu acho que nós temos que- liberdade nós poética para estamos- celebrar Exatamente, e que as também- vésperas. celebrar. e que são exemplos, Sim, e que é são verdade. exemplos também para nós, jovens, para inspirar, independentemente da cor política, porque eu acredito que hoje nós claro. não ligamos muito para isso, sabe? Sim. Os jovens de hoje, nós queremos resultados, nós queremos ver o país a andar, a funcionar, e eu não tenho problema com isso. Eu aprendi isso da República Checa, a valorizar, a reconhecer, porque Exato. faz parte da É necessário, nós rompermos essa Sim. dicotomia Exatamente. partidária e valorizar as pessoas. É isso mesmo. Portanto, não podemos dizer que não. Eu também vejo a Dona Lourença, que é uma das mulheres que eu mais admiro aqui, tirando as minhas avós, que também são umas, assim, batalhadoras e que fazem trabalhos incríveis nesse setor. Portanto, eu percebo que sim, que há muito para fazer e vamos fazendo, mas houve melhorias notáveis aqui em Cabo Verde. Muito bem, muito bem. Vera Duarte foi a primeira presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania. Entende que nós estamos a construir coletivamente, porque a ideia é exatamente essa. Sim. Quando falamos da mulher, dos direitos das mulheres, é porque historicamente é um grupo social em desvantagem que precisa de equilíbrio para que nós tenhamos uma sociedade mais equilibrada. É só isso. Só isso. Acha que nós, em Cabo Verde, estamos coletivamente a construir uma inteligência para os direitos humanos? A entender o que é isso? Não é fácil também. Por isso não é fácil. Mas também se tem estado a pôr pedra sobre pedra. Tem estado. E daí que eu também diga que essa disciplina, a educação para a cidadania, para mim, me parece muito fundamental. Uma pedra... Sim, uma pedra eu acho que é uma pedra fundamental. Porquê? Porque de adultos nós todos vamos aprendendo, vamos tendo encontros, tomando conhecimento, mas o fundamental é que se consiga incutir na criança em desenvolvimento essas ideias que fazem a espinha dorsal dos direitos humanos. A liberdade, a integridade, o respeito pela integridade física, tudo o que faz parte. Aí é muito mais fácil depois no adulto, tu teres o adulto que luta pelas causas justas. Não terias eventualmente, eu acho que se tens uma população que efetivamente já está dentro e respeita e observa naturalmente os direitos humanos, essas guerras que nós estamos a ver aqui, esse total desrespeito pelos direitos, porque as guerras são uma das primeiras formas de desrespeito dos direitos humanos, até dos povos. Então, eu acho que que estamos, como eu digo, estamos estamos a trabalhar nesse domínio, mesmo porque a questão da violência contra as mulheres é ofensa aos direitos humanos das mulheres. Mas a possibilidade de termos isso na família, na sociedade e na escola amplia muito mais o alcance e é importante, porque direitos humanos não é só essa parte... E no espaço público também. No espaço público. Não é só essa parte dos direitos civis e políticos, é os direitos económicos. E nós sabemos que, em relação às mulheres, por exemplo, o que nós temos mais claudicante são os direitos económicos, porque, como todos sabem, estão nas profissões mais informais, menos remuneradas e fazem, muitas vezes, trabalho não remunerado. O trabalho de cuidador, o trabalho doméstico, todo esse trabalho é não remunerado. Portanto, há aspectos que é preciso ainda que as pessoas tenham uma consciência mais aguda do que é isso da promoção e proteção dos direitos humanos. Muito bem. A Vicenta Fernandes foi nomeada Embaixadora Global da Paz pela Federação das Mulheres para a Paz Mundial na defesa dos direitos das mulheres, prevenção da violência de género e na construção de pontes para reconciliação social. Nós estamos a caminhar, temos um caminho ascendente para uma paz social em Cabo Verde? Ou acha que é mais um desafio? É um desafio, mas a situação não está fácil. Nós podemos observar, não é? É fácil observar ao nosso redor
que há crispações, Muita crispação. há conflitos. Não temos guerra, graças a Deus, mas quando uma pessoa pensa não sair da sua casa, quer fazer uma coisa e não vai fazer por causa do medo, porque não está segura, não tem segurança, eu acho que já não tem paz. E precisamos trabalhar isso. Mais segurança nas ruas. Precisamos de trabalhar isso porque a paz é um bem comum. Se uma pessoa não está com paz, eu também não posso estar com paz. Temos que trabalhar para isso. E Cabo Verde é um país pequeno. É prioridades. São políticas públicas e prioridades nesta questão. Já basta de dizer está tudo bem, está sob controle, mas não está. Sim. Não está. É preciso um trabalho de juntamão das autoridades, da sociedade civil, dos vizinhanças, para que, de facto, repomos a nossa paz. Infelizmente... Segurança mesmo. Segurança, sim. Exatamente. As pessoas perceberem isso. Há dias- Infelizmente, estamos a sentir um pouco de crispação, sobretudo A desigualdade. nessa época. A desigualdade social, época. sabe? Aumentou a desigualdade social. Então, obviamente, vamos ter mais aumentos de insegurança social. Veio com isso. Cabo Verde está a crescer, mas e a desenvolver. É diferente. O desenvolvimento nós vamos ver quando há menos desigualdade social e menos insegurança social. Então, por isso... Isso é que é desenvolver. E se temos Exatamente. novas, Isso, mais uma vez isso. voltamos para novas violências Exatamente. que vão complexificando um pouco aquilo que é a nossa luta pela paz. E a paz não é só a ausência De guerra. de guerra. A paz Não. Tudo que Uma seja paz crispação sim, sim, social, Você tudo que pode seja estar- insegurança social, tudo que seja... Isso sim. é Você falta pode de estar paz. num país Exatamente. que tem conflito armado, mas você vive lá tranquilo, porque há paz, ninguém ataca na rua, ninguém está a vigiar, ninguém toma o que é seu, não é? Mas nós somos um país tranquilo, de paz, mas não temos paz. Precisamos de cultivar Sim. cada vez mais essa paz. Os cidadãos precisam de sentir pelo menos isso. Mónica recebeu o Prémio Internacional Trébia pelo contributo no diálogo entre culturas e é também presidente da Câmara de Comércio Checo-Cabo-Verdiano. Portanto, fez durante muitos anos este esforço de aproximar as culturas, levar Cabo Verde para a República Checa, trazer também. Foi uma experiência extraordinária. 60% da minha vida devo à República Checa. Quando eu cheguei à República Checa em 2013, praticamente ninguém conhecia Cabo Verde, apesar de que nós temos relações diplomáticas com a República Checa desde os anos 90, mas era completamente deserta. E isso incomodava-me, porque eu sou uma pessoa muito ativa e eu gosto de ser útil e necessário, e para mim, Cabo Verde, a República Checa deu-me a visão que eu tenho hoje do mundo, mas a minha missão sempre foi Cabo Verde. Então, eles tinham que perceber o que é Cabo Verde. Eu fundei a Nadia Cabo Verde primeiro e depois a Câmara de Comércio Checo-Cabo-Verdiana, e depois o primeiro voo que nós tivemos entre Cabo Verde e a República Checa também, fui eu que organizei isso, e hoje temos 4 voos semanais de Pressal e Boa Vista da República Checa, de Praga a Cabo Verde, então temos mais checos em Cabo Verde do que cabo-verdianos na República Checa, isso também é outra história. Então eu comecei a ser muito conhecida também porque andava na moda também, com meus calçados e tudo isso. Eu sempre fui muito atrevida, assim, resumindo. Como deve ser, como como deve deve ser. Então isso, as pessoas começaram a notar isso na República Checa e eu recebi. Em 2023 também fui nomeada Mulher do Ano na República Checa, porque eu não fazia na República Checa só modas também. Tenho 2 fundos de investimentos privados na República Checa. Eu sou engenheira, mas sou mais gestora do que engenheira, porque quando a pessoa é engenheira, a pessoa consegue ser muita coisa depois, porque a engenharia é isso. É a própria engenharia. É a própria engenharia, é isso. Depois eles começaram a notar isso e no ano 2023 deram-me este prémio da Trébia. A Trébia é uma fundação que foi do presidente Václav Havel, já há muitos anos. Eu recebi da primeira-dama, da Dagmar Havlova, que
que é a esposa do presidente Havel. Também o atual presidente da Câmara de Comércio, Dr. Marcos Rodrigues, foi a pessoa que eles indicaram para dar-me esse prémio na República Checa, que foi uma homenagem, um reconhecimento também que eu Cabo fiz. Verde. Também a Cabo Verde. E foi para mim uma surpresa, porque eu não estava à espera também, que era algo para mim só sonhando, mas graças a Deus consegui e abriu-me mais portas para promover mais Cabo Verde, mais a cultura cabo-verdiana, mais o turismo, mais a educação. E hoje estou cá agora para fazer o contrário. Agora quero os checos aqui e como para ver em Cabo Verde como um plano B, porque nós não temos sol e praia na República Checa, mas temos aqui em Cabo Verde. E o povo checo é muito parecido com o povo cabo-verdianos. A humildade e a generosidade que nós temos, a disciplina também, porque os cabo-verdianos quando querem, querem. Então eu acho que essa aproximação, o Cabo Verde tem só a ganhar, os cabo-verdianos também. Também depois fizemos protocolos com a Fundação, que é porque na República Checa podes estudar até 27 anos sem pagar na universidade. Tem umas políticas públicas muito favoráveis para a sociedade, porque a República Checa quer menos insegurança social, então começa-se para ter menos desigualdade social. Então isso resolve-se tudo, porque com o crescimento, com o desenvolvimento, nós vamos ter isso. Há esse risco. A educação é uma janela segura para travar aquilo que... Exatamente. Tanto eu aprendi isso na República Checa, tanto que na Fundação, olha, é na guia, porque a esperança... significa esperança. É drogina, porque é comunidade. Então, eu falo mais checo do que português, porque eu só falava português no técnico. Então, eu sou mais checa. Hoje já é mais... E eu penso na língua checa. Eu tenho o meu computador, o meu telemóvel, está tudo na língua checa, porque eu passei mais de uma década na República Checa. Então, e graças a Deus, isso que eu tenho... eu não sofri na República Checa problemas. O meu problema nunca foi de género. Eu sempre liderei líderes, senhores. Porque a República Checa é o contrário. Então isso é um exemplo. É um exemplo. A República Checa é o contrário. Por exemplo, os problemas que eu tenho todos os dias as pessoas veem os nossos projetos porque são enormes. Porque eu só tenho coisas grandes. Meus olhos são grandes, eu sempre gosto de coisas grandes. Eu penso grande, nada de pequenino comigo. Eu penso, então, os meus projetos são enormes, então as pessoas começam a dizer, olha, ela tem 34 anos, olha, tão pequenina, como é que ela vai fazer isso? Então, olha, na República Checa é o contrário. Então, os senhores já mais de idade é para orientar. Mas quem trabalha são os jovens. Aí é contrário. Então, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos os investidores, que são as pessoas já de 50, 60 anos, eles eram mais orientadores. Mas os administradores, as pessoas que trabalhavam e que davam a cara, são os jovens. Por isso, eu, na República Checa, já com 19 anos, eu já trabalhava. Muito bem. Então, aqui em Cabo Verde, nós precisamos disso. Precisamos dar essa oportunidade. Precisamos de senhores, doutores, como orientadores, mas jovens, generosos, entre aspas, exemplos. Né? Mas jovens, problemas aos jovens. Vão à luta, têm energia, confiança, vamos acreditar que é possível e pronto. Eu acho que assim vai funcionar, porque nós temos energia para isso, sabe? Só precisamos de oportunidades, bons exemplos, o acreditar, sabe? Exatamente. Então, é isso. Pronto, muito bem. Agora nós vamos falar de Além Fronteiras, né? Já começamos. Vera Duarte foi pioneira no Centre Nord-Sud do Conselho da Europa, na Comissão Internacional de Juristas, na Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, faz parte também do Instituto for African Human in Law, ou seja, de facto, levou o Cabo Verde nesta área da justiça. Como é que foi essa experiência de também ser pioneira nessa... Não, foi maravilhoso porque, na verdade, eu acabei por... A minha época também me proporcionou isso, digamos, porque, de repente, eu vejo uma Comissão Internacional de Juristas que as pessoas pedem para entrar e são muito escrutinadas e coisa, convidam-me para ser membro. Estamos a falar de muitos anos atrás, eu estou a falar da década de 90 do século passado. A Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos nunca tinha tido uma comissária mulher. O presidente da comissão viu-me num encontro em Portugal, gostou, viu-me a dirigir uma sessão, gostou, escreveu ao presidente Mascarenhas Monteiro, o saudoso Mascarenhas, com quem eu inclusivamente trabalhei,
e a pedir-lhe para propor a minha candidatura na Comissão Africana, porque na organização da OUA, na OUA, porque a Comissão Africana nunca tinha tido uma mulher, precisava de ter mulheres. Ele pôs, efetivamente, fui eleita. Portanto, acabei por ser a primeira mulher. Foi uma experiência interessantíssima, porque pude trabalhar, por exemplo, num protocolo adicional à Carta Africana sobre os direitos da mulher. Como eu cheguei lá como mulher, comecei logo a preocupar com os assuntos da mulher, eu já era magistrada aqui e tudo, então pude propor à Comissão a adoção, que veio acontecer, de um protocolo adicional à Carta Africana sobre os direitos das mulheres. O Centro-Norte-Sul do Conselho da Europa também é algo que eu acho que eu devo isso uma leva a outra. Uma leva a outra, assim. Como eu fui a primeira mulher na magistratura, exato, e um pouco isso nos PALOP, abriu a atenção sobre mim e as pessoas foram-me convidando. E, portanto, fui indo, fazendo intervenções, fazendo atividades e acabei por levar Cabo Verde, porque, na verdade, o que eu sempre levei comigo foi Cabo Verde e a mulher cabo-verdiana a todos essas organizações onde eu pude participar. Muito bem. E a Vicenta Fernandes, para além do prémio inicial que nós mencionámos na abertura do programa, foi distinguida pelo Movimento Global de Mulheres e Meninas Líderes Pan-Africanas e Caribenhas, com o prémio Mulher Inspiradora do ano 2024. Eu faço aqui duas questões. Como é que entra, como é que recebe o prémio e também como é que acompanha a luta das mulheres nesse espaço identitário e cultural que se assemelha muito a Cabo Verde. Eu achei que também haverá partilhas de problemas similares nesse espaço. Primeiro é o seguinte, eu gosto muito de interagir com as mulheres, sobretudo dos outros países, não é? Há mais de 20 anos eu pertenço a uma organização que é a Federação Internacional de Mulheres Democráticas. E essa federação já tem mais de 80 anos. Essa federação surgiu na altura em que havia guerras nas colônias e que os maridos e os filhos morriam na guerra. Então essas mulheres juntaram-se e criaram essa federação para defender os seus direitos enquanto seus maridos e filhos estão na guerra e alguma recompensa ou outras coisas. E a partir daí eu comecei também a encontrar outras mulheres, não é? Essa organização tem mulheres de todos os continentes, não é? E a partir daí nós vamos construindo pontes e parcerias, né? A semelhança que nós temos com essas mulheres não é mais ou menos do que o cotidiano, não é? O cotidiano de dia a dia das mulheres, sobretudo as mulheres africanas. Mas nós em Cabo Verde, em termos de igualdade, equidade de género, a lei que nós temos, estamos muito mais avançados. Nós falamos muito da questão da violência com base no género, mas eles ainda, há 10 anos atrás, mais ou menos, não falavam da violência com base no género. Falavam da violência familiar, da violência em conflito e outros tipos de violência. Há uma frequência, há contactos frequentes e partilhas? Há sempre. E muitas vezes chamavam-me de a fama de VBG. Mulher de VBG. Então eu queria saber por que VBG, porque estamos num contexto diferente em termos de cultura, em termos de religião. Então isso custava-me muito explicar e o que é violência com base no género. E agora eles estão a começar a falar e a criar projetos que falam de violência com base no género. Para mim é muito gratificante, sei que fez um ponte pequenino, mas que está a dar resultado dentro do nosso continente, as pessoas falarem da violência com base no género. E há uma partilha, há uma troca de experiência entre mulheres e para além disso também eu pertenço sou presidente do Grupo de Trabalho 325 das Nações Unidas, que trabalha a Resolução 325, que é sobre a questão da violência, paz e segurança. E agora recebe, eu vou já para podermos esgotar já de uma vez e terminar o programa, recebe também a distinção
está entre as 100 mulheres da Womanize Global Foundation, mas das 100 mulheres de Palop. Tem a ver também com essa conexão africana dos nossos países e... Para mim isso foi uma surpresa, não sei. Eu Palop, eu estou mais também... É como dissemos aqui, uma coisa leva a outra. Exatamente, estamos dentro da CDAO também, panafricanismo, né? E talvez isso também é um ponto, é uma conexão que leva a outra. Para mim é gratificante, é sempre uma gratidão receber uma distinção, porque, porque são novos grupos de mulheres. Exatamente, também. É mais responsabilidade para trabalhar. E quero também felicitar vocês aqui, que também estão dentro desse grupo. A Vera, que eu tenho muita inspiração, ela foi minha inspiradora, ela sabe, durante muito tempo, até agora, não é? E na associação ela é voluntária, trabalha conosco também, dá apoio, atividades no terreno, ela está conosco. Quero também felicitar a jovem Sofia pelo trabalho extraordinário que estás a fazer, levar Cabo Verde. Nós temos essa missão de levar o nosso país. Muitas vezes ficamos um pouco tristes com as coisas que estão a acontecer, mas nós temos orgulho do nosso país, o país que nós temos. Cabo Verde é um país lindo, um país de Morabeza, não podemos esquecer. Vamos trabalhar todos para construir e também para acreditar no nosso país. E a Margarida, para além de uma jornalista, também é mulher de história, de literatura. Merece todo também um salva de palmas para vocês. Sim. Bom, vamos continuar, não vamos nos emocionar muito. Sim. Senão o programa termina. Senão o programa termina em choros e lágrimas. Eu queria perguntar à Mónica se também tem essa ideia de que nós deveríamos partilhar mais com as mulheres africanas do nosso continente. Ter mais redes de partilha entre nós. Claro que sim. Este prémio, o Womanize, só para esclarecer, é uma fundação moçambicana, portanto, é, digamos assim, um movimento africano, né? Digamos assim. Se há essa necessidade de partilharmos mais. Sim, claro que sim. Eu já agora aproveito mais uma vez para felicitá-las. E eu vi, e a Margarida também. É um orgulho para nós. Mas eu sei que nós temos grandes mulheres, sabe? Com um prémio internacional ou não, eu sei que nós temos grandes mulheres e nós, jovens, somos o reflexo das grandes mulheres que nós temos. Margarida, eu não conheço a Moçambique, apesar de que teve vários colegas moçambicanos. Mas assim, eu referi-me a Moçambique, mas África, sim, né? Mas eu conheço a África. Eu conheço, por exemplo, a Mali. E eu adoro Bamako. Vou várias vezes a Mali. E sim, eu partilho com as mulheres de Mali, de Guiné-Conakry, de Guiné Equatorial. Agora também estou para ir à Guiné Equatorial a assinar um contrato com uma empresa de construção também da Guiné Equatorial, que também é liderada por uma senhora também. E eu noto, sim, essa necessidade. Por incrível que pareça, essas mulheres veem as mulheres cabo-verdianas e Cabo Verde como um exemplo. Não. E eu acredito que respeitam mesmo. Respeitam. É a vontade que nós temos, é a nossa motivação, o trabalho, a abertura que nós temos, a liberdade também. Porque o facto de que a maioria dos países africanos não são países cristãos, obviamente, e há muita essa dificuldade das mulheres serem mais abertas do que nós, as cabo-verdianas, por exemplo. A primeira vez que eu fui a Mali, elas estavam chocadas quando viram a forma como eu costumo aparecer, como a gente fala, como a gente sai, ela é mulher de negócio e tudo isso, então para ela isso é um sonho, é um choque, é um completo. Então, eu acredito que sim, que precisamos abrir mais, não só para a Europa Central, ou do Leste, ou Ásia, precisamos abrir mais para a África, porque nós somos também africana. E portanto, é trabalhar mais nesse sentido, é cooperar mais com elas. Nós, na Fundação, já cooperamos com esses países da África, pretendemos cooperar com mais e vamos sempre fazer o que estiver no nosso alcance para conseguir mais, porque sim, há resultados incríveis. Damos a mão e vamos dar a mão. A Vera está nesta lista da Womanize, entre as 100 mulheres da lusofonia.
Portanto, é uma mulher da lusofonia, É, né? sou da lusofonia completamente, Transitou. é verdade. Transitei por todos. Brasil, Aliás, todos. a nível da Comissão Africana, eu tinha jurisdição sobre os PALOP, portanto, os países de língua oficial portuguesa. E depois, em termos de literatura, efetivamente, não é que eu não compreenda francês, inglês e tudo, mas é onde se fala português, é onde eu me sinto mais à vontade, não é? A gente está mais à vontade. Então, acho que tem aí nomes de pessoas com quem eu sou muito amiga, Conceição Ivaristo, a Paulina Chiziane, antes até delas terem recebido grandes prémios, nós já nos conhecemos há muito tempo. Então, para quem está na escrita, na literatura, é excelente, porque é a forma de tu poderes ir cada vez mais longe. Eu quando escrevo, eu costumo dizer, há gente que escreve para ir escrevendo livros, pondo nas prateleiras, assim. Eu escrevo para ser lida. Exato. Aliás, eu no meu ato de escrever, enquanto eu estou a escrever, eu estou praticamente em diálogo com os meus leitores. Não sei como é isso, não sei explicar isso, mas eu já disse, eu estou a escrever e estou também a pensar e a dialogar com os meus leitores. A imaginar a recepção. Não sei o quê. Então, isso para mim é bom porque aumenta a tua visibilidade. E na verdade, atrás disso... Traz novos leitores. Novos leitores. Traz novos tradutores, traz, quer dizer, no fundo... Novas parcerias. Novas parcerias. É muito importante, acho que é uma iniciativa também muito boa e também agora que eu estou no uso da palavra, parabenizar todas, Então, que estamos aqui, efetivamente, é um tributo, eu acho que é um tributo, o que estamos a fazer aqui é um tributo à mulher cabo-verdiana. Exatamente. E realmente tem que ser. Sim. Tem que ser. Merecemos. Merecemos. Portanto, Mónica Sofia, Vera Duarte, Vicenta Fernandes, foi um grande gosto tê-las aqui para esta hora e 20 minutos de partilha. Muito obrigada. Obrigada obrigada. também. Muito Obrigada. Foi assim o Em Debate de hoje. Nós voltamos na próxima quinta-feira com mais um tema do seu interesse. Já sabe, boa noite, bom descanso.